amor. Da palavra de Deus. Graça. Salvação. Adoração. Boa tarde a todos. Pai do Senhor ao grupo Café com a Verdade. Hoje nós vamos trazer um tema aqui de extrema importância. Eu pesquisei um pouco, outro pouco eu tirei algumas conclusões, pesquisei alguns teólogos para chegar a algumas conclusões em relação à operação de Deus no Antigo Testamento e a operação de Deus no Novo Testamento. O Deus é o mesmo, só que com dispensações diferentes. Dizem que ao longo da história, tanto de Israel quanto da igreja, foram algumas dispensações de Deus. Então, por exemplo, o dilúvio é uma dispensação de Deus, né? João Batista, a chegada de João Batista entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma outra dispensação, tanto de João Batista quanto de Jesus. A descida do Espírito Santo, o tempo que vivemos hoje, o arrebatamento da igreja, então são dispensações de Deus. Jesus, ele na Páscoa, quando ele celebrou a Páscoa, em Lucas 22, 20, ele fala da Páscoa de uma nova aliança. Nos evangelhos, quando descreve sobre a Páscoa que Jesus celebrou, eles todos unanimemente são colocados a mais a nova aliança, o pão partido, que era o corpo de Cristo, e o cálice, que era o seu sangue. Me parece, em todos os evangelhos, que todos os ingredientes judaicos da Páscoa também foram celebrados. Isso a palavra ela não nega, mas parece que haviam todos os elementos judaicos. Porém, Jesus acrescentou, por último, e disse que era uma nova aliança, que era o pão partido e o cálice do seu sangue. Então, no passado, na saída do Egito, os israelitas eles comemoraram a Páscoa matando um cordeiro, passando sangue na verga da porta, pães asmos e ervas amargosas, e na noite que o anjo da morte passou por cima do Egito, a casa que tivesse o sangue na verga da porta não haveria morte. E assim eles saíram do Egito para o deserto, rumo à terra prometida. Então essa mesma Páscoa os judeus comemoravam direto, sempre, né? Os hebreus, os israelitas, depois Jacó, os israelitas, depois o povo no deserto, a nação santa, depois os judeus, eles comemoravam sempre a mesma Páscoa. Então, quando Jesus comemora essa mesma Páscoa, ele coloca esses ingredientes a mais, dizendo que é a nova aliança. Pois bem, o Antigo Testamento inteiro existiam figuras em relação a Jesus, né? Eram arquétipos, eram figuras. Então, quando Adão e Eva pecou, Deus ele fez uma roupa de pele de um animal. Então, essa pele desse animal que justificava a nudez deles é tipo de Jesus. Todo o Antigo Testamento, todas as vezes que se matava um cordeiro para sacrifício pelos pecados, tipifica Jesus. Por exemplo, personagem, José do Egito, quando só ele tinha pão, ele foi o salvador do mundo, só José tinha pão para a humanidade, é um arquétipo de Jesus, é um tipo de Jesus também. Então o Velho Testamento é repleto disso. A nação começou com duas pessoas, né? Adão e Eva. De Adão e Eva, quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, eles se multiplicaram, cresceram, o homem ficou um homem muito mau, a humanidade toda era má. Noé achou graça aos olhos de Deus, não é porque ele não era mau, é porque ele achou graça. E aí veio o dilúvio. Depois do dilúvio, os filhos de Noé, o filho de Noé que chamava Sem, vieram os semitas, o povo semita, que dos filhos de Sem de Noé veio Abraão, de Abraão é formada a tribo dos hebreus, Isaac e Jacó, em Jacó, lá dentro do Egito,
foi trocado o nome, eles foram chamados de povo de Israel, por causa de Jacó. Depois, no deserto, vieram as leis, no Monte Sinai, aí a nação começou a chamar tanto Israel quanto Nação Santa. Fizeram o tabernáculo, sacerdote, sacrifício, guarda de sábado, aí chegaram na Terra Santa, dominaram a Terra Santa. Veio a época dos juízes, onde o povo eles se contaminava com ídolos, e Deus levantava um juiz, e o povo se contaminava com ídolos, e assim por diante. Depois veio a monarquia, os reis, rei Davi, rei Salomão, Saul, Davi, Salomão, depois outros reis, aí separaram as tribos, e as tribos do norte foram subjugadas pelos assírios, a tribo do sul, as tribos do sul, Judá, foram subjugadas pelos babilônios, depois persas, e Judá mantém a sua genealogia desde Adão e Eva. A tribo de Judá era a tribo que viria o Cristo, então ela mantém a genealogia até aí pura, né? E parece que o Deus, até Malaquias, é um Deus. Quando começa o Novo Testamento, é um outro Deus. Na verdade, não é verdade. São formas diferentes de lidar com o homem, vamos dizer assim. Depois vieram os gregos e os romanos também. Isso tudo, Israel foi subjugada, sofreu com todos esses impérios, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a revelação de Deus era para Israel, era para os hebreus, Israel, israelitas e os judeus. Essa era a evolução da revelação de Deus para o povo. Por que evolução? Porque, por exemplo, quando os judeus estavam como cativos na Babilônia, eles não tinham templo, não tinham como sacrificar. Então eles formaram a sinagoga, onde era descrita e escrita a lei, e onde eles aprendiam a lei, a guardar a lei. Foi mais ou menos nesse período onde os fariseus foram chamados ali, o grupo foi montado, o grupo dos fariseus. Então a evolução fez com que Deus se revelasse para Israel, para os judeus. Esse povo escolhido, ele lutou com quase todas as nações da terra. Os israelitas lutaram contra quase todas as nações da terra, desde o Egito, depois as tribos em Canaã tiveram que expulsar as tribos com Josué, depois as nações em Juízes, que os dominavam, cativeiro babilônico, Assíria, persas, gregos, romanos. Depois que findou e veio o Novo Testamento, aí Deus começou a tratar de Israel de uma outra forma, onde teve até a matança dos judeus depois com Hitler, mas aí Deus já estava olhando para a humanidade. Deveriam ter acordos com Israel, Deus tratando com Israel, mas a nova dispensação já tinha sido feita, Então, existe uma confusão na cabeça das pessoas, na minha cabeça também, e eu tento estudar, tento melhorar, do Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. As promessas do Antigo Testamento, elas não são válidas para a igreja. Ou a maioria delas não é válida. Então vamos lá. Israel, promessa de Deus para Israel, ficar na terra prometida. Promessa de Deus para a igreja, sair da terra e alcançar os confins da terra. Não é a terra local, é tudo, é o mundo todo. Promessa para Israel, recompensa histórica. Assim, você vai comer o melhor da terra, é algo concreto, é a terra fértil, gado se multiplicando, vitórias em batalhas, Agora, para a igreja, são recompensas espirituais. Desfrutarás novos céus e novas terras. Esperança para um novo céu e nova terra. Não são coisas aqui da terra. Aqui, essas comparações a gente precisa ter muito sólido no nosso coração para não sofrer frustrações em relação às promessas que o homem hoje, que a igreja hoje prega. Israel é etnia, um lugar. O povo hebreu com nacionalidade na terra prometida, que agora é Palestina, é Israel, igreja, povo, comunidade universal, em todo lugar, não é uma etnia, tá? Israel, nação, estado, igreja, Novo Testamento, corpo invisível,
sem barreiras, corpo de Cristo. Nação-estado tinha as suas barreiras, os seus limites. Agora não, agora o corpo de Cristo extrapola todos os limites. Israel era hierárquico, tinha rei, tinha sumo sacerdote, juiz, tinha uma estrutura política, econômica, de estado, de território. Agora os reis e os sumos sacerdotes que faziam, o rei julgava o povo, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para trazer o que Deus ia falar. Agora não, agora todos nós somos sacerdotes, todos nós entramos na presença de Deus para entender aquilo que Deus tem para nós como projeto. Israel tinha um rei terreno em Israel como autoridade máxima, no caso da monarquia, e nós, como igreja, nós temos o rei Jesus e temos a operação do Espírito Santo que guia todos. Israel, missão na história para o bem da humanidade. Igreja, missão na humanidade para o bem da história. Diferente. Missão na história para o bem da humanidade. Israel tinha que trazer a criança ao mundo. Israel era o ventre do Messias. Por causa disso que Deus preservou a genealogia de Judá, da tribo de Judá, porque Israel era uma mulher grávida. Estava trazendo no ventre o Messias. Né? Então o inimigo sempre quis destruir a genealogia de Israel, por exemplo, na matança das crianças no Egito, depois a matança dos judeus no livro de Esther, depois a matança das crianças quando Jesus nasceu. Então o inimigo sempre quis impedir o ventre que saísse Israel, que desse a luz ao Messias. Né? A igreja, missão na humanidade para o bem da história. Quando o Messias nasce, ele extrapola o território judaico. Por exemplo, a árvore genealógica de Judá, que vem de Adão e Eva até Jesus, descrito nos evangelhos, ela não faz mais sentido depois que Jesus nasce. Até se tem relatos de judeus que acompanham essa genealogia, mas acabou ali quando Jesus nasceu, não tinha mais importância, só tinha importância para provar a existência e a obra de Deus para o mundo. A genealogia ela foi para isso, puxa, mas um Deus que preserva a genealogia humana desde Adão e Eva, com provas, com relatos em cada livro da Bíblia, trazendo a genealogia até Jesus. É uma coisa maravilhosa. Mas depois que Jesus nasceu, isso serve para nós nos impressionarmos em relação à atitude de Deus, para glorificarmos a Deus, para adorarmos a Deus por esse feito, né, tão maravilhoso de preservar uma genealogia. Né? E a igreja é de caráter universal, né? Não é um povo-estado. A igreja, então, quando nasce o Messias, aí é uma nova dispensação. A dispensação para toda a humanidade. Né? E a igreja, depois que nasce o Messias, a igreja é formada como o corpo de Cristo. Só que esse corpo ele é formado de povos de todas as línguas, raças e nações. O apóstolo Paulo diz que não existe mais judeu nem grego, servo nem livre, homem ou mulher, Cristo é tudo em todos. Então, extrapola as barreiras. Né? Israel, Deus protege Israel porque ela era uma mulher grávida. Só que olha só para os irmãos verem. A palavra fala que o Antigo Testamento é sombra do Novo. O que quer dizer isso? Que o Antigo Testamento é todo conhecido e observado e estudado como uma sombra só, como algo que você não consegue enxergar os detalhes. Uma silhueta, por exemplo, você não consegue ver direito. A sombra é o Antigo Testamento e a realidade é o Novo. O Novo Testamento faz sombra para o Antigo Testamento, é o contrário, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, Israel grávida, que traz o Messias como se estivesse grávida, é uma sombra. Maria grávida é a realidade. A Maria grávida faz a sombra para Israel inteira. Né?
E ela traz a gravidez e está inclusa na genealogia de Jesus em todas as profecias bíblicas, o nascimento de Cristo, né? Então agora a igreja não é mais uma mulher grávida, o filho nasceu. E promessa para Israel: fidelidade traria prosperidade. Para a igreja, fidelidade traz percepção, discernimento, conhecimento de Deus. Para Israel, se forem fiéis, obedecerem meus mandamentos, fizerem tudo direitinho, derem os dízimos de tudo, eu vou fazer vocês prosperarem, o gado de vocês, a colheita, vocês ficarão ricos, dominarão os povos. Dispensação de Deus para a igreja primitiva. Se vocês fizerem tudo direitinho, obedecerem, serem fiéis, cumprir a missão de vocês vão ser perseguidos, vão ser lançados nas arenas, queimados nas ruas. Dispensação de Deus na igreja primitiva. Os irmãos pensam assim, os irmãos já imaginaram Paulo na cadeia? Paulo na cadeia dizendo assim: Senhor, mas eu sou dizimista, o Senhor prometeu prosperidade e vida boa e vida plena, e agora eu estou aqui na cadeia. Os irmãos estão vendo, não encaixa uma coisa na outra. Não tem como trazer a promessa de Israel para a igreja. Não encaixa. João, preso. Senhor, mas eu guardo o sábado, o Senhor prometeu bênção para quem guarda o sábado. João, os dois viviam na graça, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, sabiam muito bem a dispensação de Deus, o que Deus estava fazendo naquele momento, né? E a igreja atual, a dispensação do Antigo Testamento, da igreja primitiva, era a perseguição dos cristãos. Nos dias de hoje, a igreja atual, ela sofre uma perseguição na mente. Eu gosto muito de comparar, muitos teólogos comparam a igreja de Laodiceia com a igreja dos últimos tempos, onde o povo é morno. Então, nossa maior luta é na mente. É quando você fala lamentação e ninguém chora. É quando você canta e ninguém se alegra. Parece que é o último momento, o momento da apostasia, né, que a igreja sofre. Então, a dispensação de Deus também em relação a isso. Mas, mesmo assim, as promessas de Israel elas não cabem em nenhuma dessas dispensações. As promessas para o homem, né? Sim, as profecias se cumprindo, as profecias faladas no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Por exemplo, Daniel, que é um apocalipse do Antigo Testamento, e ele é bem fundamentado em comparação ao apocalipse mesmo do Novo Testamento, né? Então, outro problema da igreja atual é a secularização da palavra, quando a palavra se torna banal. Você já conhece a palavra, você já conhece tudo, aí endurece o seu coração. É o momento atual que nós estamos vivendo, né? Então Deus foca no Espírito Santo trabalhando no coração do homem para ele vencer a luta da sua mente, na igreja atual hoje, na igreja final, né? Então, se você pegar promessas para o Antigo Testamento, para Israel, e tentar transportar para o dia de hoje, não dá certo. O negócio não é esse. Se der certo, é frustração na certa. Nós precisamos separar bem o que Deus diz no Antigo Testamento para Israel e as promessas de Deus para a igreja. Para a igreja a coisa é mais espiritual, não é terra, não é riqueza terrena, né? E nós queremos destacar muito bem isso aqui, porque assim, mas eu virei crente e arrumei um bom emprego. Bom, mas é claro, se você antes era alcoólatra e aí você aceitou Jesus, Deus te libertou disso, e aí a consequência disso é você arrumar um bom emprego. Mas não é que Deus te prometeu alguma coisa, ou porque você ficou crente que Deus vai te dar um bom emprego. Não, é a consequência da salvação. E muitos outros exemplos em relação a isso, né? Deus me curou quando eu me converti. Tá, mas antes de converter você fumava cigarro, aí você tinha saúde péssima e aconteceu alguma coisa. Depois você foi liberto e sua saúde melhorou. Deus pode curar, claro, mas estamos dando exemplo aqui de como é diferente no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando Deus dá alguma coisa para o homem, cura, dá, amém, mas o foco nosso não é o foco de recebermos as coisas para nós. Esse não é o foco de bom emprego, boa casa, boa família, boa saúde, não é o foco mais. O foco agora é espiritual. O foco agora é salvação. Nós vamos falando sobre isso. Então, o crente de verdade, quando se converte, ele tem ciência do peso da cruz que ele leva, da perseguição,
Antes a perseguição da igreja primitiva física, agora as perseguições mentais, as grandes tentações, as grandes tribulações. O crente de verdade, ele toma consciência disso. O crente de mentira, que não se converte, vamos dizer assim, ele agora ele só quer bênção, ele quer riqueza, ele quer prosperidade. Ele fica lendo o Antigo Testamento e acha que as promessas do Antigo Testamento é para ele prosperar aqui, para ele viver bem aqui. Aí vem a teologia da prosperidade, blá blá blá, essas coisas todas aí. 2 Timóteo 3,12: todos que desejam viver em Jesus serão perseguidos. Israel se purifica com cerimônia, né? A igreja se purifica com atitudes. Israel é cerimônia, igreja é atitude. Então, igreja é atitude. O cara vai lá, aceita Jesus e quer levar junto com isso um monte de coisa mundana, várias mulheres, bebidas, vício, dinheiro, e ainda acha que vai multiplicar as bênçãos, né? Aí Jesus disse assim, ó, não vai dar, cara. Você tem que deixar todas as coisas, pegar a sua cruz e me seguir. Então, não cabe você achar que alguma cerimônia vai te justificar para você continuar vivendo a vida que você vive. Não tem jeito, né? Eu também não tenho condições de eu pensar assim, né? Então, o sujeito lá, eu lá magoado com alguém, com ódio de alguém, e quero aceitar Jesus e continuar com esse ódio. Aí Jesus vai dizer para mim, ó, não dá, você tem que acertar essa situação. Não tem como, né? Aceitar Jesus e continuar soberbo, né? Arrogante. Não vai. Se fosse ainda a cerimônia de Israel, se você cumprisse toda a liturgia, e talvez até desse certo. Porque daí você substitui isso pelo dízimo, pela guarda do sábado, pelo jejum, aí o negócio dá certo, mas agora já não dá mais. Agora já a purificação é por atitude, não é mais por cerimônia, né? Acordo com Deus em Jesus: se esvaziar, levar a sua cruz, ter consciência do pecado, viver no Espírito. Esses são os sacrifícios do novo acordo, alguns deles, né? Então, por exemplo, quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, eu quero o reino de Deus, eu guardo tudo, eu guardo a lei inteira. E aí Jesus coloca uma lei para ele do Novo Testamento, que não é uma lei de cerimônia, é uma lei de abrir o coração, de se render, de deixar as coisas por Jesus. Olha, você é muito rico, essa riqueza sua aí está te pesando muito, então você tem que vender tudo. Jesus não vai falar isso para todos, mas para ele era a fraqueza dele, não é a fraqueza, era o que engrandecia ele, era ser rico. E para seguir Jesus, no caso dele, ele não podia, junto com a riqueza dele, seguir Jesus, porque a riqueza dele, Jesus sabia que fazia mal para ele. Então toda a cerimônia que ele falou que guardava, com Jesus não era nada. Porque Jesus disse para ele assim, então tá bom, você faz tudo isso, então você vai herdar o reino de Deus. Aí ele faz a pergunta, ele deveria ter ficado quieto e ter ido embora. Aí ele pergunta, o que mais me falta? Bom, se perguntou o que mais me falta, aí Jesus disse para ele o que faltava para ele, né? Israel, Antigo Testamento, sacrifício de efeito temporário, sacrifício de animais, para perdão de pecado, se matava um animal. Ordenanças exteriores, mandamentos morais, realizados em um tabernáculo terreno. Igreja, Novo Testamento, de efeito eterno, o próprio sangue de Jesus, não mais os animais. Ordenanças espirituais em um tabernáculo espiritual. Hebreus 9 diz assim, a aliança tinha regras, a aliança do Antigo Testamento tinha regras para adoração no tabernáculo terreno, com todos os utensílios e com todas as liturgias, movimento de sacerdote, de sumo sacerdote com sangue de animais. Indica que não poderia dar ao adorador uma consciência totalmente limpa, era um perdão de pecado temporário. Para a igreja, quando Jesus veio, ele destruiu um tabernáculo, e ele construiu um novo tabernáculo, não feito por mãos humanas, não pertence a essa criação, ao terreno, à terra, não pertence. Mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, e o seu sangue purifica a nossa consciência. Cristo é o mediador de uma nova consciência. Vamos lá. Quando Jesus ele morre, a palavra fala que ele rasga o véu. O sangue dele verte e é derramado na terra. Na liturgia,
o sangue de Jesus era movimentado pelo sacerdote, conduzido até o local santo, o sangue de um animal. Só que, como mataram Jesus, eles conduziram o sangue de Jesus para o local santo. E depois o sumo sacerdote conduziu o sangue de Jesus para dentro do Santo dos Santos. Quando o sangue de Jesus ele entra no lugar santo, chega diante de Deus como um sangue de um homem inocente e entra no Santo dos Santos, aí ali toda a liturgia, todo o tabernáculo, ele não pôde conter esse tipo de sacrifício de um homem inocente. É quando toda a lei recebe o sangue de um homem inocente e ainda inocente ela teve que... Aí quando ele morre inocente, a lei ela se rasga ao meio, o véu se rasga ao meio e toda a humanidade ela é justificada porque entrou no Santo dos Santos o sangue de um homem inocente. Quando acontece isso, o véu se rasga, porque a lei não pôde conter o sangue de um homem inocente. É quando o Santo dos Santos não conseguiu conter esse episódio, explode de dentro para fora, rasgando toda a liturgia judaica, partindo ao meio o tabernáculo, e a humanidade olha para dentro do Santo dos Santos sem ser fulminada. Moisés teve que se esconder para olhar, teve que se esconder na rocha para ver Deus passar, sem ver Deus face a face, senão ele ia ser fulminado. Isaías viu a glória de Deus e achou que ia morrer. E agora o Santo dos Santos está aberto. Todo homem tem acesso. O Santo dos Santos não pôde conter esse sacrifício. O próprio sacerdote levou para dentro. O próprio sacerdote matou Jesus. Nós matamos Jesus. O sacerdote judeu matou Jesus. Levou o sangue dele para dentro do lugar santo. O sumo sacerdote lavou as mãos e matou Jesus. Pegou o sangue de Jesus e levou para o Santo dos Santos. Quando acontece isso, o véu se rasga, porque o Santo dos Santos não consegue conter esse sacrifício. E aí toda a humanidade olha para dentro do Santo dos Santos, para dentro da revelação de Deus. Um homem se sacrifica por todos, para que todos tivessem acesso ao Santo dos Santos. A lei também teve que devolver a vida para Jesus, pois era inocente e morreu sem pecado, logo não deveriam ter matado Jesus. Quando Deus fez isso, ele permite que toda a sua bondade, toda a sua graça e misericórdia fossem abertas para a humanidade, fossem escancaradas para a humanidade. A partir desse momento, toda a lei é cumprida. Toda a lei é cumprida. Deus fez o máximo, é o pico do amor pelo homem, é o máximo do amor pelo homem. Deus fez. Deu ao homem o livre acesso à sua presença e o poder da ressurreição. Também deu ao homem. Deu ao homem a vida eterna, deu ao homem a salvação. Quando Deus dá livre acesso ao homem, sem precisar fazer absolutamente nada agora, o homem não precisa fazer mais nada agora, o véu já foi rasgado. Deus passa com isso toda a responsabilidade para nós, porque não é mais passo a passo, liturgia, já escancarou o véu, a glória abriu, o Espírito Santo desceu. Agora, o livre-arbítrio nunca foi tão exercido, tão poderosamente, depois que o véu foi rasgado. A responsabilidade agora é toda nossa. Não depende agora da guarda de sábado, do dia do sacerdote, de sangue para verter animal. Não, agora a responsabilidade é nossa. Como nós temos agora direito a acesso à presença de Deus, já não importa mais o que você faz para merecer. O véu está aberto, você fazendo ou não. Se você não fizer para merecer, o véu continua aberto. Deus te dá pelo Espírito, que é derramado na terra. Quando o sangue de Jesus, por exemplo, é derramado na terra, é uma tipologia do Espírito Santo sendo derramado na terra. Deus te dá assim uma vida em santificação. Agora você pode caminhar de forma a se separar do mal. Deus vai te dar força para isso, para você não entrar no ciclo do mal, para você não ser um contribuidor do mal. Agora você vive, essa é a santificação, é você não contribuir com o mal, né? E se você fizer, o véu está rasgado já. Se você não fizer, ele continua rasgado. Você entra se quiser
você sai se quiser. Se começarmos a colocar liturgia nos dias de hoje, uma forma, um esquema, um caminho para entrar no Santo dos Santos, isso tudo é inútil, porque o caminho já está aberto. Tá? Deus já fez a parte dele na história, nos deu o livre-arbítrio para ser exercido, agora é com a gente. Alguns escolhem não seguir Deus, outros escolhem seguir Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado e ele escolhe seguir Deus, né? Aí em Romanos diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, aqueles que não querem. Então não é que Deus os abandonou, é porque Deus já fez a parte dele, já rasgou o véu. Então agora é com a gente. Doutrinas da igreja. Praticamente todas as ordenanças da igreja são para serem levadas de dentro da igreja para fora, do corpo de Cristo para a humanidade. Não é mais dentro do tabernáculo. Agora é o contrário. As ordenanças de Israel é para ficar dentro, tanto que os fariseus guardavam a lei. Eles não deixavam misturar nada na lei. Apesar deles mesmos misturarem, mas eles guardavam a lei. Agora não, agora é para extrapolar para fora. A igreja é assim: salvação, testemunho quando a conversão é exposta, pregar a toda criatura, salvação. Fé, a fé, tanto com obras, misturada com obras. Se ela não for misturada com obras, ela é morta. Se você só tiver fé e não fizer nada, ela é morta. Se você tiver fé sem ciência, também você fica com uma fé ignorante, porque a ciência, ela é provada. Quando a ciência, na maioria das vezes, ela é provada, então você tem que ter fé e crer que todo bem vem do Pai das Luzes. Todo crescimento na ciência evolutiva, né? Eu não fiz um estudo em relação ao original grego, quando fala ciência no Novo Testamento. Fala diversas vezes. Mas se você falar da ciência evolutiva, né, que você sabe que são provas científicas provadas, então você não pode perder a sua fé por causa disso. Você tem que ter fé que todo esse bem, todo esse benefício, toda essa evolução, quer seja tecnológica, medicinal, qualquer coisa que for, e a ciência comprovou, então a fé sua é que vem do Pai das Luzes. Todo bem vem do Pai das Luzes. Os dons espirituais, para edificar, tanto ter sinais para o mundo, quanto edificação da igreja. É um sinal do Novo Testamento, da graça de Deus, né? O fruto do Espírito Santo é aquele que vive a graça. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Viver a graça, que é lei. Lei é viver isso aí. Viver amor, viver bondade, longanimidade, ter domínio próprio. Toda a liturgia acabou todo o sacrifício. Então você tem que ter esses sinais aqui. Não andar de joelhos 100 metros. Você tem que ter esses sinais aqui primeiro, antes de fazer 24 horas de jejum. Então quer dizer, o sacrifício não é nada se você não tiver o fruto do Espírito Santo. Por exemplo, a ceia, a igreja tem uma ordenança da ceia, né? Quando o nosso coração se enche da memória de Jesus, quando nós nos recordamos do sacrifício, da sua ressurreição, a sua morte, e que um dia ele voltará. Pregamos também o arrebatamento da igreja, é a graça, é o movimento da graça. Batismo nas águas também é uma ordenança para a igreja, né? Para testemunhar que você é uma nova criatura. Então o ciclo de matança de animais para perdão dos pecados acabou. Então dar o dízimo para prosperar acabou. Isso é depois do Antigo Testamento. Agora é para você ser generoso, ajudar a sua igreja local. Se você tiver um familiar passando necessidade, você deslocar aquela parte da sua contribuição para esse familiar. Uma casa de recuperação, uma casa de idosos. Hoje, se você fizer isso, é por ser generoso, por ter o fruto do Espírito, por ser batizado no ou com o Espírito Santo. Não para você ter alguma coisa em troca, de forma alguma.
a gente precisa viver mais leve, né? Fazer para merecer, hoje, para cristão, é obrigação, não é moeda de troca. Para Deus não importa mais os seus débitos, o seu pecado, porque Ele já perdoou, se você se arrepender. E não importa mais os seus créditos. Se você fez muito para merecer, não importa mais. Acabou, gente. O véu continuará aberto. Não tem mudança. O véu não vai ficar mais estreito. Se você não conseguiu perdão, se você não pedir perdão, o véu está escancarado. Existem agora exemplos, né? Muitos exemplos que a gente pode dar agora. Como, por exemplo, a vida na igreja. A gente vai na igreja, não é para você sair leve da igreja, porque você foi no culto e vai sair com a consciência limpa. Não. A consciência sua tem que estar limpa a semana toda. Pecando ou não. Tem que estar limpa. O peso do pecado, o fardo do pecado, você tem que saber colocar diante de Deus, pedir perdão. A igreja não é para isso. A igreja é para você ter comunhão com os irmãos, conhecer os irmãos, amar os irmãos, cuidar um dos outros, um afiar o outro, né? Como ferro faz com ferro. A igreja é para isso, é para você ter um momento seu de adoração a Deus. Então, quer dizer, essa moeda de troca, eu vou no culto e agora eu chego em casa, bom, fiz minha parte, cumpri minha parte negativa, aí que começa a você tentar cumprir a sua parte. Aí é o início. Então, eu faço de jejum a semana toda, tá? Mas você já perdoou o seu irmão? Então, quer dizer, seu jejum não vale de nada. Agora a situação muda, né? Eu faço jejum para eu conseguir perdoar meu irmão. Glória a Deus. Está no caminho certo. Então, são muitos exemplos que o Antigo Testamento, irmãos, é pesado para o Novo. As igrejas elas estão trazendo o Antigo Testamento para o Novo. As igrejas elas estão criando liturgias obrigatórias. As igrejas elas estão exercendo peso sobre a consciência dos irmãos, sobre a minha consciência. Então, quando eu diz que você está passando por alguma coisa ruim porque você deixou de orar, é mentira. Mentira. Não tem mais essa ligação. O Antigo Testamento tinha, agora não tem mais essa ligação. É diferente de você orar com consciência, sabendo das lutas espirituais que você está enfrentando, que a igreja está enfrentando. Você está consciente daquilo que você está orando. Você não é que você quer alguma coisa em troca. É que você tem consciência, você está realizando um culto racional, não como moeda de troca, não como barganha. Né? Quando você faz jejum, é porque você tem consciência que você está fraco espiritualmente, precisa de uma bênção espiritual. Não é questão de moeda de troca. Eu vou fazer jejum para bens materiais. É diferente do que um jejum para uma pessoa que está precisando de uma bênção, que precisa ser liberta, e você jejua por ela. Sabe? São atos de amor, são atos conscientes. Parece que a igreja ela tem colocado culpa no homem dele não cumprir rituais, ou então ela tem sido muito liberta, falando que não precisa fazer mais nada e que o véu já está rasgado. Também não é isso. Deus coloca para a igreja as armas espirituais e você usando ou não, o véu está aberto. Só que você pode usar para viver melhor nessa terra, para ter mais discernimento, para ter mais sensibilidade. Então, é essa a aula de hoje, que é bem humilde mesmo. Eu peguei alguns comentários, eu fiz alguns comentários, mas é isso, gente. Promessa de Israel é promessa para Israel. Agora a nova dispensação é a graça. O véu rasgou o tabernáculo no meio, acaba esse negócio todo de liturgia, de peso para o homem, e vamos viver a graça de Deus, vamos viver em espírito de oração, vamos viver o fruto do Espírito Santo, tentar, né? Vamos tentar viver tudo isso, amém? Pai do Senhor.